O espaço é capaz de guardar muitos mistérios, alguns podem ser muito assustadores, como a fusão de duas galáxias, e outros podem ser realmente incríveis, como uma chuva de meteoros, e nesse vídeo vamos conferir algumas das imagens mais incríveis e impressionantes do espaço. Vamos começar com uma nova cratera criada na superfície de Marte, fotografada pelo Mars Reconnaissance Orbiter da NASA. A cratera na superfície marciana foi criada por um ataque de meteoroide, na véspera de Natal de 2021, revelando camadas surpreendentes de gelo subterrâneo. O impacto da rocha espacial que criou a cratera enviou poderosas ondas de choque através da crosta de Marte, que foram imediatamente captadas pela sonda InSight da NASA, responsável por monitorar a atividade sísmica do planeta vermelho. Pela força das ondas de choque, os cientistas entenderam que a rocha que desencadeou o terremoto deveria ter deixado para trás uma enorme cratera, e eles finalmente conseguiram encontrar a cratera em imagens tiradas pela Mars Reconnaissance. O imenso buraco tem cerca de 150 metros de largura e 21 metros de profundidade, e esse impacto da rocha espacial na superfície ejetou e espalhou materiais até 37 quilômetros de distância. Os cientistas dizem que essa foi a maior cratera que eles já observaram se formar em qualquer corpo do sistema solar, observado quase em tempo real. O poderoso impacto expôs blocos de água gelada sob a superfície, o que surpreendeu os cientistas, pois o impacto ocorreu em uma das áreas mais quentes, sendo localizado perto do equador do planeta vermelho. O filme de maior resolução da coroa solar. Durante sua recente aproximação do Sol, a espaçonave Solar Orbiter, liderada por países da Europa, fez o filme de maior resolução de todos os tempos da camada superior da atmosfera do Sol, também conhecida como a coroa solar. A sequência de vídeo, capturada com o Extreme Ultraviolet Imager da Orbiter, revela a coroa solar em um estado tranquilo e quase imóvel. O vídeo foi feito no dia 13 de outubro de 2022, quando o Orbiter estava a apenas 29% da distância total entre o Sol e a Terra. Cada pixel do filme cobre uma área de aproximadamente 105 km de largura, o que significa que cerca de 17 terras caberiam na imagem. A coroa solar, com mais de 1 milhão de graus Celsius, é uma fonte do vento solar e de ejeções de massa coronal, que são rajadas de plasma que afetam o clima espacial ao redor da Terra. Ver a coroa tão quieta é um pouco surpreendente, pois a atividade do Sol vem aumentando ultimamente, à medida que a nossa estrela se aproxima do pico de seu atual ciclo de atividade, que ocorrerá por volta de 2025. James Webb detecta os pilares da criação. Os pilares da criação brilham em novas imagens capturadas pelo telescópio espacial James Webb. O mais novo telescópio da NASA observou a 7.000 anos-luz de distância, na constelação de Serpens, para mostrar a famosa estrutura empoeirada como nunca antes. Essas colunas celestes encantaram os entusiastas do espaço desde que o telescópio espacial Hubble as observou pela primeira vez em 1995. Nesta nova visão, os pilares de cor azul contrastam com o fundo infravermelho laranja. Essa megaestrutura é uma imensa nuvem de poeira espacial, e recebeu o nome de pilares da criação pois a poeira é um ingrediente essencial para a formação de estrelas, e essas novas imagens ajudam os cientistas a descobrir a formação e a evolução da estrutura. Estrelas nascendo dentro dos pilares da criação. Os pontos vermelhos nesse segmento ampliado da foto do telescópio espacial James Webb, dos famosos pilares da criação, são estrelas recém-nascidas, com apenas algumas centenas de milhares de anos. Os pilares da criação, parte da nebulosa da Águia, na constelação de Serpens, são uma das regiões de formação de estrelas mais próximas da Terra. Como já mencionado, o telescópio espacial Hubble fotografou as espetaculares nuvens de poeira cósmica várias vezes desde 1995, mas nunca conseguiu penetrar na superfície da nuvem. Mas o telescópio espacial James Webb, com sua visão infravermelha de detecção de calor, revelou agora o que está acontecendo dentro das imensas nuvens de poeira, permitindo que os astrônomos observem a formação de estrelas em detalhes, e em uma grande amostra de estrelas emergentes. Um acidente galáctico iminente. Essa imagem é do instrumento Advanced Camera for Surveys, do telescópio espacial Hubble, e mostra duas galáxias conhecidas individualmente como ESO 36465 e ESO 36466.
Essas galáxias também atendem por um apelido coletivo, Armadori 608.333. Essas duas galáxias estão puxando uma outra e estão ligadas pela gravidade. Elas estão destinadas a um acidente gigantesco, e os astrônomos preveem que sua fusão resulte em uma grande galáxia elíptica. Um par de galáxias em colisão. O telescópio espacial James Webb fotografou uma colisão de duas galáxias, que está provocando uma enxurrada de formação estelar invisível para outros telescópios. A onda de nascimento de estrelas foi desencadeada pelo encontro de duas galáxias conhecidas pelo nome comum, IC 1623. Segundo os cientistas, essa fusão está produzindo estrelas a uma taxa 20 vezes mais rápida que a Via Láctea. O telescópio espacial James Webb viu esse evento ao observar a cerca de 270 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Cetus. Publicada na terça-feira, 25 de outubro de 2022, a imagem apresenta dados de 3 dos 4 instrumentos do James Webb, as câmeras MIRI e NIR-CAM e o espectrômetro NIR-SPEC. Sua sensibilidade pode olhar além do manto de poeira do IC 1623, revelando novos detalhes aos astrônomos. Sonda Lucy da NASA captura uma imagem incrível de nosso planeta. Embora a missão Lucy da NASA tenha sido lançada no ano passado, ela precisa de vários encontros de retorno para atingir seu alvo, que são os misteriosos asteroides troianos perto de Júpiter. E quando Lucy passou pela Terra, como parte de um sobrevoo gravitacional que ajudaria a entrar na próxima etapa de sua viagem pelo Sistema Solar, em direção a Júpiter, ela tirou uma incrível foto de casa. A Terra aparece nas imagens recentes de Lucy, tiradas para que a equipe pudesse ajudar a calibrar as câmeras que navegarão e registrarão as características das rochas espaciais. O sistema de câmeras precisará realizar observações precisas enquanto Lucy passa pelos asteroides um após o outro. A espaçonave tirou esta imagem da Terra em 15 de outubro de 2022, de aproximadamente 620 mil quilômetros de distância de nosso planeta. Uma incrível chuva de meteoros. No dia 21 de outubro de 2022, o fotógrafo Samuel Cabreira capturou essa imagem de um meteoro sobre o Oceano Atlântico em Jekyll Island, na Geórgia. O meteoro capturado na imagem é proveniente da chuva de meteoros Orionidas desse ano, que teve condições ideais. Muito luar pode obscurecer sua aparência, mas esse ano o evento atingiu o pico quando o satélite natural da Terra estava apenas 17% iluminado. Como o nome da chuva indica, este meteoro saiu da direção da constelação de Órion. No hemisfério norte, esses meteoros aparecem no céu do sudoeste, enquanto os observadores do céu no hemisfério sul podem vê-los no céu do noroeste. A chuva de meteoros Orionida é uma das chuvas de meteoros mais confiáveis e é conhecida por produzir dezenas de meteoros por hora. Esta chuva é talvez uma das chuvas de meteoros mais conhecidas, devido ao fato de que é produzida no mês de outubro de cada ano, quando a Terra passa pelos detritos deixados no rastro do cometa Halley. À medida que esses fragmentos do cometa entram na atmosfera da Terra, sua alta velocidade inflama o ar à sua frente devido aos efeitos de atrito, criando faixas brilhantes de luz que podem durar vários segundos, e parecem atirar através do céu. Lua lança sombras sobre a Escandinávia durante eclipse solar. O satélite europeu de observação da Terra, chamado Sentinel-3, capturou o breve momento em que a Lua lançou uma vasta sombra sobre a Escandinávia no norte da Europa durante o eclipse solar no dia 25 de outubro de 2022. O eclipse foi apenas parcial, com pouco mais de 50% do disco solar escondido atrás da Lua, visto da Noruega. O Sentinel-3 sobrevoou a área às 10 horas e 12 minutos, o momento em que o eclipse se aproximava de seu máximo. E o satélite tirou a imagem de sua órbita a uma altitude de cerca de 800 quilômetros. As partes orientais das regiões árticas e subárticas ofereceram condições ainda melhores para observar o eclipse de 25 de outubro. No oeste da Sibéria, particularmente na cidade russa de Nizhneverovsk, mais de 86% do disco solar foi obscurecido durante o pico do eclipse. Durante esse mesmo eclipse, o Meteosat, um satélite europeu de previsão do tempo, capturou uma sequência de imagens, mostrando a sombra da Lua cruzando a Terra. O vídeo foi processado pelo cientista de observação da Terra, Simon Proud, do Laboratório de Ciências Espaciais do Reino Unido, chamado de HAL Space.
A sombra pode ser observada se olhar perto do topo do vídeo, especialmente no lado direito. Você poderá ver a área escura em movimento. Essa é a sombra. O Meteosat é um satélite geoestacionário que fica em um ponto fixo em relação à superfície da Terra, a uma altitude de 36 mil quilômetros. Desse ponto de vista, o satélite, construído para observar o movimento do sistema de nuvens sobre o planeta, captou uma visão complementar ao espetáculo celeste observado da Terra. Um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra. Dependendo do nível de alinhamento entre os três corpos, o eclipse pode ser total ou parcial. Esse eclipse de 25 de outubro atingiu um máximo perto do Polo Norte, onde a Lua cobriu brevemente 82% do disco visível do Sol. E esse foi o segundo e último eclipse solar de 2022. O próximo será total para partes do hemisfério sul, incluindo a Austrália, e ocorrerá somente em abril de 2023. Essas foram as imagens mais incríveis capturadas durante o mês de outubro de 2022. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui, e até a próxima.